Olá, alunos, colegas professores. Eu sou a professora Márcia. Estarei fazendo a mediação com vocês através do chat. Nós temos aqui mais uma aula de biologia para a segunda série do ensino médio. O tema de nossa aula hoje é organelas celulares e processos de obtenção de energia nos seres vivos. Apresentarei a vocês agora a professora Daniela, que estará ministrando a nossa aula. Boa tarde, professora. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, estudantes. Boa tarde, familiares que estão nos acompanhando e os nossos colegas professores. Então, hoje a gente vai falar aí sobre organelas citoplasmáticas, né? Então, aquelas orientações prévias que a gente sempre tem, de vocês fazerem as anotações, né, no caderno, os roteiros de estudo. Lembrar de colocar a data, o tema da aula e o componente aí que a gente está trabalhando. Né? Fazer as anotações necessárias e ter o caderno do Alunos em Mãos, aí, o volume 1. Tá? E aí, vamos ver que habilidades que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Então, a habilidade é relacionar as funções vitais das células e os seus respectivos componentes. Tá? O conteúdo trabalhado são organelas celulares e processos de obtenção de energia pelos seres vivos. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre fotossíntese e respiração celular. Tá? Antes da gente começar o conteúdo, a gente, na última aula, ficou faltando aí, a gente resolveu um exercício. Então, eu vou retomar a resolução desse exercício aqui para a gente, e aí a gente já começa a falar das organelas citoplasmáticas. Tá? Então, aqui a gente tem a célula é a unidade básica da vida e era para marcar verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Tá? Então, a gente vai resolver junto esse exercício aqui. E aí, vamos lá para o primeiro item. As células procarióticas apresentam núcleo definido por uma membrana. Então, será que é verdadeiro ou será que é falsa? Né? Se a gente pensar procarióticas, né? Então, aqui está falando que veio antes. Né? Então, são células que não possuem um núcleo definido. Né? Então, ó, não possuem um núcleo. Certo? Então, dizer que elas têm núcleo definido por uma membrana é uma afirmação falsa. Certo? Todas as células têm o mesmo formato, independente da sua função. Então, a gente sabe que as células elas possuem formatos diferentes, né? E aí funções diferentes também. Então, quando a gente está falando de organismos multicelulares, a gente sabe que existe essa diferenciação celular. Né? Então, aqui também a gente vai colocar como falsa, certo? E aí a terceira. A célula vegetal se diferencia da célula animal por apresentar parede celular, plastos e vacúolo, além de não possuir centríolos e lisossomos. Realmente, então, existem diferenças aí, né, entre essas células, vegetal e animal. Então, essa está correta, com as informações corretas. E a próxima, as bactérias são as únicas representantes dos procariontes. Né? Então, a gente sabe que os procariontes são aí seres mais simples e representados pelas bactérias. Então, a gente tem aqui outro item verdadeiro. E vamos lá para o último. Os seres unicelulares, eles são procariontes, e os seres multicelulares são eucariontes. Né? Então, aqui a gente precisa tomar um cuidado, porque realmente os seres multicelulares são todos eucariontes. Tá? Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte, que os seres unicelulares, eles também podem ser eucariontes. Né? Então, aqui, ó, eles são procariontes, mas eles também são eucariontes. Tá? Então, se a gente fosse corrigir, a gente poderia dizer que os seres unicelulares eles podem ser eucariontes ou procariontes, tá? E os multicelulares eucariontes, certo? Então, aqui está errada, né? Uma resolução aí, uma afirmativa falsa, ok? Então, vamos dar continuidade aí a esse assunto, né? Já que a gente já falou aí sobre as células, falar um pouquinho sobre as estruturas que estão dentro dela. Então, aqui nessa imagem que a gente já viu em aula anterior, a gente tem
aqui algumas setas apontando para algumas estruturas, né? Então, a gente tem o núcleo, a membrana nuclear, retículo endoplasmático, lisossomos, centríolo, né, o vacúolo, parede celular. Então, a gente vai entender um pouquinho dessas estruturas e conhecer o seu funcionamento também. Tá? E, para começar, a gente vai falar do núcleo. Então, o núcleo é uma região, né, que ela sofre modificações aí durante a divisão celular. É lá que vai ocorrer, né, a coordenação ali. O núcleo ele coordena todas as funções celulares. Por quê? Porque lá é justamente onde se encontra o material genético, né? Então, a gente tem ali o DNA e também tem RNA presente. Então, se a gente observar o núcleo aqui, nessa partezinha em roxo, né? Então, a gente tem aqui o núcleo. Essa região mais escura aqui, que a gente chama de nucleolo, né? É uma região ali onde a gente tem produção de RNA e tudo mais. E essa misturinha aqui, né, esse emaranhado aqui, a gente tem justamente o que? A cromatina, o material genético que está ali dentro do núcleo, né? Então, por isso que a gente fala que ele coordena aí todas as funções celulares, né? Porque essas informações estão contidas lá no material genético, certo? E aí, partindo do núcleo, a gente tem estruturas que estão ali próximas, né, dessa membrana nuclear. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático rugoso, né, ou retículo endoplasmático granular, tá? E também temos o retículo endoplasmático liso. Nossa, que nome absurdo, né, extenso, como que eu vou decorar isso, como que eu vou guardar isso? É importante a gente lembrar que essas estruturas, né, elas vão ter nomes complexos, mas o importante é a gente entender o seu funcionamento, né, e não se apegar a decorar simplesmente cada uma delas, certo? Então, quando a gente fala em retículo endoplasmático, a gente está falando nesses canais, né? Então, a gente tem aqui representado nesse verde mais claro, né? Então, essa estrutura aqui, toda essa rede de canais, gente. Então, a gente tem aqui toda essa rede de canal, que é um retículo endoplasmático. E a gente tem, associado a esse retículo, várias bolinhas, ó. Tá representado aqui por bolinhas. Quem são essas bolinhas aqui? Essas bolinhas são os ribossomos, tá? A gente vai entender como que é essa estrutura aí também. Então, o retículo endoplasmático, ele apresenta ribossomos na sua membrana externa, né? Então, se a gente pensar, pensa numa massa de macarrão, tá? Que você foi dobrando ali, massa de lasanha, que você foi dobrando, e vários canaizinhos ali, vários fios de macarrão, aqueles mais grossos que você consegue ter um tubinho. Então, imagina que é uma situação mais ou menos assim. Então, são redes de canais, tá? E essas redes de canais, elas são responsáveis aí pela produção de proteína para exportação, tá? Então, esses ribossomos aí que estão associados, eles vão possibilitar a produção aí de proteínas, tá? Proteínas essas que vão servir para exportação, ok? E também transporte de substâncias, né? Principalmente quando a gente está falando aí dessas proteínas. E se a gente pensar que nessa estrutura, né, são produzidas ali proteínas para exportação, a gente vai ter uma grande quantidade dessa estrutura em células secretoras, né? Então, células ali que vão secretar substâncias, né? Então, células glandulares, então glândulas que vão secretar, tá? Então, a gente tem aí grande quantidade, certo? E aí a gente tem o retículo endoplasmático liso. Por que que ele é chamado de liso e o outro é chamado de rugoso? O rugoso vem justamente dessa associação, né, dos ribossomos com o retículo. No caso do retículo liso, não temos os ribossomos associados, tá? Então, o que que esse retículo vai fazer? É nessa região que a gente tem a síntese, né, a produção ali de lipídios. E, principalmente, se a gente pensar ali, a gente vai ter lipídios, né, esteroides, tá? Então, a gente vai
ter aí nessa região hormônios esteroides sendo produzidos. Ah, que os hormônios são esses? Os hormônios sexuais, né? Cortisol também, então, testosterona, estrógeno, progesterona, são produzidos por essas estruturas, tá? Além também de produzir os fosfolipídios que vão formar aí, né, a bicamada lipídica da membrana plasmática, certo? Então, além de fazer, né, de produzir essas estruturas todas, também fazer transporte de substância, ele vai fazer o quê? O armazenamento de cálcio em células musculares, né? Então, justamente para a contração muscular ali, funcionamento da musculatura, é importante ter o cálcio, né? Então, ele fica armazenado nesse tipo de retículo, ok? E também a desintoxicação de células do fígado, né? Então, quando a gente fala nesse processo de detox, né? Então a gente fala assim, o nosso fígado que faz todo o processo de desintoxicação. Então, você achar que, sei lá, você vai tomar um suco verde e é um suco detox, na verdade, isso é balela, né? Porque quem realmente faz a desintoxicação do nosso organismo é o fígado, e a estrutura responsável por isso é justamente aí o retículo endoplasmático liso, né? Então, em células do fígado, a gente vai ter grande quantidade dessa estrutura, justamente porque ela é responsável por esse processo aí, né, fazer esse detox aí natural, certo? Então, esse processo aí de desintoxicação, ou quando a gente toma algum medicamento, ou ingestão de álcool, enfim, são substâncias, né, que não são naturais ali no nosso organismo e que necessitam justamente, né, de passar por esse processo aí de desintoxicação no nosso organismo. E o fígado que faz isso, e as células do fígado estão aí repletas dessa estrutura, né? Então, por isso que é importante a gente relacionar a função dessas estruturas para a gente entender onde que elas estão localizadas, né, em maior quantidade ou menor quantidade. Aqui a gente tem o ribossomo, né? Então, os ribossomos, na verdade, se a gente for pensar, é um aglomerado, né, formado ali por RNA ribossômico, tá? Extremamente importante, porque é esse carinha aí que faz a síntese de proteínas. Então, ele que vai produzir todas as proteínas, tá? Então, está sempre associado lá ao RNA mensageiro. Então, todos esses processos aí de síntese de proteína que a gente vê mais para frente, tá? Então, assim, eles podem estar soltos, né, pelo citossol lá, então, na região ali do citoplasma, e lá eles vão produzir proteínas para o próprio uso da célula, tá? E quando eles estão lá associados aos retículos, né, ao retículo endoplasmático rugoso, eles estão justamente produzindo proteínas para exportação, né? Ou seja, não vai ser usado para aquela célula, vai ser utilizado por outra célula, certo? Agora aqui a gente tem uma outra estrutura, o complexo de Golgi, né? Ou o complexo golgiense. Tá? Agora, gente, acabei de lembrar de uma piadinha, Márcia, que o Giba fez outro dia para mim na aula, que era justamente por que a célula foi no terapeuta. Olha, agora você me pegou. Também não sei. Na hora eu também não sabia. E aí, Giba nos contou por que a célula vai ao terapeuta, gente. Porque ela tem complexo de Golgi. Então, é mais uma piada para a coleção das piadinhas do Giba, né? Legal. Então, ó, vamos lá. Coitada, ela é complexada, tadinha. O complexo de Golgi é uma estrutura, né, responsável por algumas coisas. Então, a gente tem aí a secreção celular, né? E esse processo de secreção celular, ele tem várias etapas, e aí a gente listou essas etapas, né? Então, assim, ele vai receber uma estrutura ali, uma vesícula, né? Sempre quando a gente fala vesícula, a gente está falando de uma bolsinha. Então, ele recebe uma vesícula com uma estrutura dentro, que pode ser uma proteína, né? Vai ser ali, de repente, uma enzima. E ele recebe essa vesícula que a gente fala que ela está imatura. Depois ele vai adicionar alguns compostos ali que vai modificar, né, e tornar essa substância ativa dentro da célula. E aí, depois disso,
né, armazenando ali esses materiais, ele vai dar um endereçamento químico. Então, ele vai falar para onde que tem que ir. E depois, ele libera essa vesícula de secreção que vai sair, né, vai para fora da célula. Tá? Além de fazer esse processo de secreção, que eu acho que é a coisa mais famosinha assim, que ele faz, ele também vai sintetizar aí polissacarídeos, né? Então, responsável por produzir celulose, quitina, né? Que está ali relacionada à estrutura de alguns invertebrados e também a celulose, né? A parede das plantas ali, parede celular. A produção de acrossomo, que é uma região de proteção ali do espermatozoide, né? Que, na verdade, nessa região, ele que vai entrar em contato ali com a parede do óvulo para conseguir adentrar o óvulo, né? Então, esse acrossomo aí, ele é feito, né, produzido pelo complexo de Golgi, tá? Além da produção de lisossomos, né? Então, o que são esses lisossomos? Os lisossomos, na verdade, são essas vesículas, né, que vão guardar enzimas específicas, enzimas digestivas, tá? E essas enzimas digestivas, elas vão servir justamente, né, para degradar algum material ali, né, fazer a digestão intracelular. Então, esse carinha aí, o lisossomo, ele é responsável pela digestão intracelular. Então, por exemplo, tem uma mitocôndria velha, uma estrutura ali que não está funcionando muito bem, que já tem um tempo de vida dela, o que vai acontecer? Simplesmente, essa vesícula, né, vai liberar substâncias ali e vai acontecer o processo de degradar, tá? Aí, essas estruturas. Então, quando a gente fala nos lisossomos, né, se a gente observar aqui essa estrutura do complexo de Golgi, existe uma face que a gente chama de face cis, que essa face aqui ela vai estar de frente para o complexo, para o retículo endoplasmático, tá? Vamos imaginar que aqui a gente tem um retículo. E aí, essa fase cis que vai receber o material e encapsular. E o que vai acontecer? Isso vai passando por esses canais, gente, até sair por essa fase trans aqui, onde vão formar essas vesículas, que serão liberadas para fora da célula, ou formar os lisossomos, né? Que os lisossomos estão com essas enzimas digestivas aí, tá? E essas enzimas digestivas, elas só são ativadas em meio ácido. Então, quando esse lisossomo ele está lá no citoplasma formadinho, ele vai se tornando, né, o meio interior dele vai se tornando cada vez mais ácido, e aí ele consegue fazer esse processo de digestão, tá, das estruturas. E aí a gente tem a autofagia, que é justamente esse processo aí de digerir essas estruturas, né, as organelas, e também tem um processo de autólise, né, onde a gente tem a digestão de várias células. Então, por exemplo, se a gente pensar na cauda da lagartixa, que às vezes ela se rompe, né, como forma de segurança ali, de fugir do seu predador, ou se a gente pensar, por exemplo, ali nas células do giríneo, né, que vai se transformando, e essas células vão sendo ali, vão formar, né, o sapo adulto, por exemplo, tá? E a gente tem que lembrar que essas estruturas aí, o lisossomo, ele está presente aí só em célula animal, tá? E aqui uma interação para vocês, gente. Observe essa imagem e eu quero que vocês respondam no chat quais são as estruturas correspondentes ao número 3, 4 e 8. Vou dar 2 minutinhos e a gente já volta.
Olha só, professora, bastante interação. Daniela, vamos ver. Olha só, o professor Fernando diz que o 3 se refere ao retículo endoplasmático rugoso, o 4, retículo endoplasmático liso e, no caso 8, o sistema golgiense. Tá? Mas aqui também tem outras respostas diferentes, olha só. O professor Moisés cita centríolos, complexo de Golgi e lisossomos. Vamos ver, tem mais. A grande maioria, né, das outras respostas estão todas assim, bem iguaizinhas, né, bem parecidas, né, falando aí do retículo endoplasmático rugoso, liso e do complexo de Golgi. Então, vamos lá, vamos ver qual é que é, né, essas estruturas. É claro que quando a gente vê todas essas estruturas juntas, né, tem uma facilidade para a gente entender até o funcionamento delas, tá? Então, vamos lá. Esse carinha aqui vai ser o retículo endoplasmático rugoso, tá? Vou colocar aqui a abreviação, senão a gente perde muito tempo escrevendo. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático liso, né? Então, esse carinha que está ali, que é responsável lá pela produção de lipídios, e esse aqui pela produção de proteínas. Nessa imagem é legal que dá para a gente observar o quê? Dá para a gente entender esse processo, né? Então, você tem aqui a formação da proteína nessa região, porque aqui a gente tem vários, né, os ribossomos associados, aqui essas bolinhas. E aí, o que vai acontecer? Essa proteína, ela vem para cá e vai ser encapsulada. Ela entra dentro aqui, né, dessa estrutura que vai ser o quê? O complexo de Golgi, né? Complexo de Golgi. E aí, o sistema golgiense, né? Então, aqui a gente tem todo esse caminho, né, que vai espaçando ali por todo aquele processo que eu comentei com vocês, até sair essa vesícula, né? Que ou vai para exportação, normalmente, quando a gente está falando aí de células secretoras, tá? Então, aqui a gente tem, nesses itens, né, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi também. Tá? Então, aqui a gente tem no 1, também só para a gente colocar o núcleo. O 2 aqui a gente tem, a gente pode dizer aqui, né, em verdinho, que é a carioteca, né, que é justamente a membrana nuclear, apesar que ele estava apontando ali para o poro nuclear, né, mas acho que é interessante a gente lembrar essa questão da membrana. Tá? E aí a gente tem aqui, né, esse 5 representando para a gente aqui o ribossomo. Só para a gente entender mais ou menos, né? Então, a ideia era a gente reconhecer essas estruturas aí, né, indicando as suas funções. Então, a gente sabe que, se a gente for pensar, né, no complexo de Golgi, a gente pode falar aí da secreção. Então, tem todo esse processo, né, do retículo endoplasmático rugoso produzir proteínas para exportação, o liso, lipídios, né, principalmente ligado ali aos hormônios esteroides, né, então, os hormônios sexuais, cortisol, enfim, tá? Então, vamos para o próximo. Alguém tinha falado de centríolo, né? Vamos falar do centríolo agora. Então, qual que é a função do centríolo, né? Essa estrutura que parece... Gente, eu sempre faço associação com comida, porque comida é bom demais, né? Não tem o que fazer. Então, ó, imagina que são vários macarrõezinhos aí, espaguete, juntos, né? Então, são esses tubos, microtúbulos, né? Que vão se agrupando ali de 3 em 3. Então, são 9 grupos de 3, que vai formar aí o centríolo. Tá? E qual que é a função desse carinha? Também lembrando que está lá só em célula animal. Tá? A formação de cílios e flagelo. Então, ele que vai propiciar aí a formação de cílios nas células, tá? E flagelo também. Então, flagelo e cílios está ligado à locomoção. Né? A gente tem também algumas estruturas, algumas células
que tem a formação de cílios, né? Então, a gente consegue, se a gente for pensar, células ciliadas, né, que estão ali, por exemplo, na região da tubuterina, né, que vai ajudando ali na movimentação do zigoto, né, ali depois de fecundado, ou do óvulo mesmo que não foi fecundado, para ajudar na locomoção ali, né, do material. E aí a gente tem também, por exemplo, o espermatozoide, que a gente vê aqui nessa imagem, e também é responsável pela organização do fuso mitótico, tá? Então, está relacionado com uma divisão celular, ok? Então, aqui a gente consegue observar que tem, né, aqui os cromossomos, e esses cromossomos, eles vão ser presos, né, justamente, ó, por esse fuso mitótico, né? Então, essa estrutura aqui que ela é formada a partir dos centríolos, ok? Então, a gente pode pensar nessas duas funções aí para essa estrutura. Aqui a gente tem a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, né? Então, se a gente pensar essa estrutura aqui, ela tem uma dupla membrana, né? Então, existe uma membrana externa, existe uma membrana interna, né? Então, a gente tem aqui essa membrana interna que forma essas cristas, né? Parece um salgadinho. Tá bom, falei de comida de novo. Ó, parece aquele salgadinho de requeijão. Ele mesmo. E aí, se a gente pensar essa estrutura, gente, ela tem um DNA próprio, tá? Tanto ela quanto o cloroplasto tem um DNA próprio, tem os seus próprios ribossomos, tá? Isso devido aí a que a gente sabe, né, devido à teoria da endossimbiose que a gente fala em um outro momento. Então, a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, e a gente vai entender um pouquinho como que funciona essa respiração celular daqui a pouquinho. E aqui a gente tem estruturas, né, que estão relacionadas à célula vegetal, tá? Então, que são ali específicas de célula vegetal. Então, a gente tem a parede celular, né? Então, todo esse revestimento aqui da parede celular, que tem justamente essa função, né, de proteção e sustentação, porque você imagina as células do nosso corpo. Qual que é a nossa sustentação? A nossa sustentação é o nosso esqueleto, né? Se você pegar um polvo, o polvo tem esqueleto? Não, ele tem um corpo todo mole, né? Então, ele fica todo molengão. Agora, imagina uma árvore, né, sei lá, de 75 metros de altura. Como que essa árvore de 75 metros de altura ia se sustentar, né? Então, essa estrutura aí, a parede celular, tem substâncias que vão possibilitar essa maior rigidez, né? E, com isso, auxiliar na sustentação, tá? E aí a gente tem o vacúolo. O vacúolo é essa bexigona aqui no meio, né? Então, vai armazenar substâncias de reserva, né? Então, alguns podem aí armazenar diversas substâncias, né? A gente vai ter água, sais minerais aí também. É importante porque regula a pressão osmótica, né? Então, relacionado aí o quanto essa célula ela vai estar mais cheinha, né? Ou ela vai estar mais murcha. Então, tudo isso tem a ver com essa questão do vacúolo, tá? E digestão intracelular também. Então, tem algumas substâncias ali. Lembra que a gente falou que célula vegetal não tem o lisossomo? Então, esse processo de digestão intracelular é justamente feito por essa estrutura, tá bom? E aqui a gente tem ainda os plastos, né? Os plastos, eles têm algumas funções de armazenar determinados pigmentos, determinadas substâncias. E aqui, nesse caso, a gente está falando do cloroplasto, tá? Que é extremamente importante porque ele é o responsável ali pela fotossíntese, né? Então, ele que armazena ali, tem a presença de clorofila, e a fotossíntese só acontece por essa questão da clorofila que a gente vai ver logo menos. Então, é extremamente importante nesse sentido. E aqui uma interação para vocês, né? Então, vamos lá. Para se manterem vivos, os organismos necessitam de uma ingestão contínua
injeção contínua de energia. A forma de obtenção dessa energia é bastante variada, envolvendo processos diversos, conhecidos como metabolismo celular. E aí eu quero saber de vocês, você conhece alguma forma de obtenção de energia? E aí eu quero que você cite um exemplo aí no chat. Então, 2 minutinhos e a gente já volta. Olha só, professora Daniela, muita interação, os professores participando bastante. Praticamente eles citam, né, as mesmas reações, as funções aqui, para se obter energia, olha só. Fotossíntese, respiração celular, fermentação, alimentação. Eles citam também a questão da respiração celular aeróbia e anaeróbia, a quimiossíntese, citam também, vamos ver aqui, através da respiração a fotossíntese, através da fermentação. Isso. Olha lá. Citam também a respiração celular, fermentação, quimiossíntese. E o professor José Roberto completa aqui, dizendo que a fotossíntese também produz energia para o processo de obtenção de alimento. Exatamente. Isso aí. Daí, então, quando a gente fala nesses processos metabólicos para obtenção de energia, a gente rapidamente lembra, né, de respiração celular e de fotossíntese. Falarão sobre fermentação, quimiossíntese. Então, existem várias formas de obtenção de energia, né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre algumas delas. Então, quando a gente fala nas plantas, né, esses seres autótrofos aí vão fazer esse processo de obtenção através da fotossíntese, né, transformando a energia luminosa em energia química. E os seres heterótrofos, né, vão, através da alimentação, né, obter determinadas substâncias que vão possibilitar ali a produção, né, de energia para o funcionamento ali do seu corpo, né? Isso através de processos que vão acontecer dentro das mitocôndrias, né, que a gente chama aí de respiração celular, tá? Justamente para a produção de moléculas de energia. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre respiração celular. É claro que, assim, a gente tem pouquíssimo tempo, né? A gente poderia usar 1, 2 aulas para falar só de respiração celular. Então, aqui, na verdade, é uma síntese, é um resumo só realmente do que acontece. A gente não vai entrar em detalhe das reações que ocorrem, ok? Então, a energia que existe nas ligações carbônicas, né, da molécula de glicose, do açúcar glicose, ela vai ser transferida para a molécula de ATP,
né, que tem esse nome aí, adenosina trifosfato, mas a gente chama carinhosamente aí de ATP. Então, quando a gente fala em respiração celular, a gente vai ter a glicose, que vem, né, através da alimentação para os seres heterótrofos e através da fotossíntese para seres autótrofos, oxigênio, existe todo um monte de reação que vai acontecendo aqui, e a gente tem como resultado liberação de gás carbônico, água e energia, né? Energia que a gente chama aqui de ATP. Tá? Então, se a gente for pensar, a gente tem glicose, vai acontecer o quê? O desmonte dessa molécula, né? E a energia vai ser transferida para essa molécula de ATP. Tá? Então, resumidamente, a gente tem esse processo. A molécula de ATP ela é uma molécula de reserva temporária de energia, né? Então, a gente pode falar que ela é como se fosse uma bateria que vai sempre ali se formar e fica por várias regiões, né, dentro das células ali, e estão sendo constantemente utilizadas. Tá? Então, elas vão liberar essa energia ali, conforme acontece a sua quebra, e vai fornecer energia para os processos. Tá? Nesse caso aqui, né, o processo todo de respiração celular, ele consome também ATP, tá? Mas, no final das contas, ele tem esse saldo aqui, ó, de 38 moléculas de energia. Tá? Então, cada processo vai ter esse resultado. Então, aqui a gente tem as etapas, né? A gente tem a glicose entrando na célula. Claro que aqui a gente está dando o exemplo, né, de um ser heterotrófico. Então, a glicose entra na célula. Esse processo chamado glicólise ocorre no citoplasma, tá? Que vai ser o quê? A quebra da molécula de açúcar. Aí a gente tem um saldo de duas moléculas de ATP. Depois a gente tem uma outra etapa que vai acontecer, gente, na matriz mitocondrial, tá? Que é esse carinha aqui, ó, o ciclo de Krebs. Esse carinha aqui, né, dentro desse ciclo que a gente chama do ácido cítrico, ele vai produzir aí também 2 ATPs de saldo. E depois a gente tem, finalmente ocorrendo aqui, ó, né, na crista dessa membrana interna, a cadeia respiratória de elétrons, tá? Então, nessa cadeia respiratória aí, que a gente chama de cadeia transportadora, né, a gente vai ter o saldo final aí de 34 ATPs. Então, em média, a gente tem esse processo formando aí 38 moléculas de ATP. E a gente tem a fotossíntese, né? O processo pelo qual a gente tem o consumo de CO2 mais água, na presença de luz, vai formar a glicose mais liberação de oxigênio, ok? Então, a gente continua na próxima aula. Eu queria agradecer a presença da professora Márcia aqui. E a gente se fala na próxima aula. Até logo. Beijos. Até mais. Muito obrigada, professora, pelo convite. Vai aparecer agora na nossa tela o QR Code e também o link para que vocês possam colocar suas sugestões, suas dúvidas a respeito de nossa aula. Muito obrigada. Até a próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau.